Olá a todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso programa de Conversas na Ágora. Em primeiro lugar, eu queria deixar um aviso sobre o Instituto, que as nossas inscrições do curso de Introdução à Poesia Mística do professor Bernardo Souto ainda se encontram abertas. O curso ele pretende ter uma duração longa ao longo desse ano e talvez mais de 8, 9 aulas. E as inscrições já se encontram abertas desde o dia 9, dia 8 de janeiro. Mas as inscrições ainda se encontram abertas para as turmas disponíveis para esse mês. Então, quem tiver interesse, eu deixo aqui embaixo o link para inscrição do curso. O curso está sendo oferecido ao valor de R$ 15 ao longo de 12 meses, R$ 15 mensais em 12 meses, ou o valor de R$ 150 à vista. Então, é um curso muito importante que se destaca pelo grande relevância também do tema e também a grande qualificação do professor, que é um professor com formação nessa parte de literatura. O Bernardo Souto também foi premiado pela Academia Pernambucana de Letras. Então, eu deixo aqui então esse pequeno aviso. As inscrições do nosso curso do Ágora, Introdução ao Estudo da Poesia Mística, se encontram abertas. Bom, feitas essas considerações, eu já vou passar agora para o tema do programa de hoje, que é tratar sobre um ensaio, né, que eu publiquei para a revista Ágora Perene. Saiu ontem e está disponível também. Eu deixo também o link na descrição, que é falar sobre um tema talvez de grande pertinência hoje em dia, principalmente do ponto de vista dos estudos literários e das humanidades. Né? Principalmente sobre essa questão do debate acadêmico atual que nós vemos nessa questão das teorias literárias, que, como vocês sabem, a gente observa uma grande politização desse ambiente das humanidades na academia. E isso é reflexo de uma zeitgeist, de uma época que nós vivemos hoje, que é essa tendência a reduzir todo o nosso conhecimento a discursos de poder. Menos se importa a natureza da coisa que é vista, mas sobre a autoridade de quem fala. Então é como se hoje em dia tivesse mais valor a autoridade de quem fala e não daquilo que se fala. Então é o que nós vemos hoje em dia, principalmente nesses estudos de gênero, estudos raciais. Surge muito essa ideia, por exemplo, do lugar de fala, que uma pessoa, para poder, como se a verdade de uma coisa estivesse subordinada à autoridade da pessoa que emite, à autoridade do enunciante. O que é uma coisa que, infelizmente, se tornou um hábito, até mesmo excessivo, de pensar hoje em dia as humanidades, a literatura, a história, as ciências sociais, que é essa ideia de reduzir todo o conhecimento a discursos de poder. E isso é uma coisa que remonta a, a uma teoria, uma concepção filosófica de mundo que foi inaugurada muito recentemente. Eu me refiro aos pós-estruturalistas franceses, e que teve um dos seus maiores expoentes, talvez, o Michel Foucault. E foi Michel Foucault que teve esse grande papel de trazer, né, ao mundo acadêmico essa visão de que o saber é poder, né, de que essa visão do saber como algo desinteressado, como uma mera contemplação teórica das ideias, como já vinha sendo feito pelos pensadores clássicos antigos de Platão, que é a visão de ciência antiga. Essa noção de ciência
para os pós-modernos, para os pós-estruturalistas e Foucault, ela vai ser questionada para, em seu lugar, estabelecer essa ideia de que a verdade científica ela não é um produto de um saber desinteressado, de uma busca desinteressada por conhecimento, mas como uma construção de estruturas de poder que vão paulatinamente construindo discursos e narrativas de poder a partir da construção de discursos de verdade. E esses discursos de verdade irão legitimar e sustentar toda essa estrutura de poder que funda essa verdade. Então, para os pós-modernos, a verdade não é algo universal, ela é algo relativa ao quadro que se insere essa verdade segundo essa lógica de poder que constrói essa verdade. Isso é uma visão, hoje em dia, que se tornou quase um clichê, um senso comum, né? Hoje em dia todo mundo pensa dessa maneira, não só a academia. Vemos hoje, por exemplo, nesse debate público que nós temos no Brasil, essa ideia que o discurso do partido tal é uma narrativa, né? Então, tudo hoje em dia virou narrativa, né? E quando a gente fala hoje em dia de que tudo virou narrativa, isso eu me refiro ao debate público, né? Isso abarca todas as esferas, todos os espectros políticos, de esquerda e de direita. Eu não estou fazendo nenhum juízo político sobre quem está fazendo mais ou menos, mas a grande verdade, assim, que é algo que está disseminado, né, em todas as correntes do debate político brasileiro, essa visão de que eu não devo acreditar na verdade que o candidato de esquerda disse, porque é uma narrativa que serve para fortalecer o poder dele, né? Isso é uma coisa que se tornou muito usual, né? Muito usual. Então, se alguém diz, por exemplo, que 2 mais 2 é igual a 4, não, eu não vou acreditar mais nele porque ele é de direita, porque ele é de esquerda, porque isso favorece o discurso dele, né? Se a narrativa dele vai fortalecer o poder dele. Então se tornou hoje uma coisa, essa subjetivização da verdade, como se as verdades não fossem coisas externas aos enunciantes, não fossem coisas dadas, fossem coisas construídas, fossem criações subjetivas, né? E acreditar, aderir a uma verdade de alguém é aderir ao projeto dele. Isso é uma loucura, né? Isso é uma coisa que somente foi possível existir hoje em dia com essa mentalidade Foucaultiana de saber poder. E quem inaugurou isso foi a academia, né? Essa maneira de raciocinar, ela começou pelo debate acadêmico, lá pelos anos 70, dos anos 80, e foi se disseminando, né, para o restante da sociedade, né? E quando a gente vê hoje em dia alguém criticar, não, vivemos a época da pós-verdade, ninguém mais acredita em nada. Isso teve um início na academia, né? A academia se responsabiliza em parte por isso, né, ao conduzir um debate que acabou viesando para esse lado, né? Porque você deu muita ênfase a essa ideia da verdade enquanto construída pelo enunciante, né, como uma construção do enunciante. Então, é uma tarefa hoje em dia, pessoas vinculadas a essa área acadêmica, pensadores, professores, ligados principalmente a essa área de humanidades também, fazer hoje em dia esse caminho reverso, resgatar a verdade e a objetividade e a universalidade das coisas, fazer esse movimento reverso. 2 mais 2 é igual a 4, independentemente de ser de esquerda ou de direita. Isso é uma coisa tão óbvia hoje em dia que as pessoas se esqueceram, né? E é uma coisa fundamental. Isso é para recuperar a sanidade das pessoas.
Isso é uma questão de recuperar a sanidade das pessoas, né? Bom, eu já quero agora entrar aqui no ensaio que eu escrevi, que fala justamente disso, que ele fala justamente da obra de um teórico, de um crítico literário das humanidades, que é justamente vinculado a essa corrente do pós-estruturalismo Foucaultiano. O nome dele é Eduardo Said, foi professor da Universidade de Colômbia, de origem árabe-palestina. O Eduardo Said se notabilizou, principalmente, em introduzir no Ocidente os estudos literários pós-coloniais. Então, ele se notabilizou principalmente em tratar dessa temática do Oriente, dos países do Oriente Médio, principalmente, do mundo árabe, justamente sobre essa temática que eu acabei de falar, sobre essa temática do pensamento Foucaultiano, que ele vai colocar, principalmente, vai questionar a autoridade científica de tudo que se foi pensado até então sobre a cultura oriental. Então, existe, por exemplo, na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa em geral, uma longa tradição de estudos orientalistas, principalmente no campo da arqueologia, da filologia, da história, um saber que foi sendo construído, né, ao longo de séculos. E o Said ele vai se notabilizar em questionar esse saber constituído sobre o Oriente. Ele vai questionar isso porque irá dizer que o Ocidente não possui nenhuma autoridade em enunciar discursos sobre o Oriente. E ele colocará então em xeque isso. Ele colocará sob grande ceticismo, sob grande parênteses, qualquer investigação que um ocidental faça sobre um Oriente, sobre o Oriente. Então é como se fosse hoje em dia essa ideia que nós temos um lugar de fala, né? Uma pessoa para emitir discursos, né, enunciados sobre a vida, por exemplo, de uma pessoa negra, ela teria que ser alguém negra. Ou para alguém, para vivenciar a experiência de vida de uma mulher, ninguém mais está autorizado a falar disso que não seja uma mulher. Então ele vai falar a mesma coisa também sob o ponto de vista do Oriente. Os ocidentais não estão autorizados a emitir discursos e tirar conclusões científicas sobre o mundo oriental, o mundo árabe. Então ele vai ser o primeiro pensador que irá trazer esse tema para a academia, esse tema dessa crítica ao orientalismo. Claro, só também um adendo, né? Não que ele desautorize por completo os estudos dos ocidentais sobre o Oriente. Não é exatamente esse sentido mais radicalizado que se ganhou hoje em dia o termo lugar de fala, de que, por exemplo, que proíbe, por exemplo, qualquer homem, por exemplo, de anunciar argumentos sobre o aborto por ser homem. O que o Said propõe é algo talvez um pouco menos extremo, né, do que essa noção que nós vemos hoje de lugar de fala. Ele vai falar, por exemplo, que o que os ocidentais devem fazer é tentar ver o Oriente segundo a perspectiva daquilo que não esse oriental, né, clássico, né, esse oriental que existe, mas esse oriental contemporâneo. Ou seja, o oriental que se vive hoje nesses países árabes. Então, eu acho que é aí que está a grande questão, porque o Said irá dizer que a autoridade, por exemplo, de um palestino, por exemplo, vinculado a esses movimentos da causa palestina, eles teriam uma prevalência de autoridade em termos de anunciante de discurso da verdade sobre
um ocidental branco que comodamente estuda, né, temas de língua árabe em sua cadeira de uma universidade, por exemplo, do interior da França, por exemplo. E eu acho que isso é um pouco problemático, porque quem seria exatamente esse, esse tipo de oriental, né, que teria prevalência? Porque há uma multitude de pessoas. Então, uma pessoa ligada ao Hamas, por exemplo, a sua visão de mundo então seria mais verdadeira então que a visão de um erudito, de um acadêmico estudioso de Oriente. Então o Said então ele vai se notabilizar então em trazer a política contemporânea às humanidades orientais, né, aos estudos orientais. Então ele vai se notabilizar então em questionar qualquer afirmação das ciências sociais sobre o Oriente, sob a perspectiva de que isso é algo que favorece uma lógica imperialista de poder. Então o Said vai bater muito nessa tecla. Essa é uma crítica, né, que se pode fazer, porque o fato de existir, por exemplo, um estudioso, feito as devidas comparações, o fato de existirem estudiosos sobre a Grécia clássica, por exemplo, na Europa, que nunca tenham vivenciado a política contemporânea da Grécia, eles estão, por causa disso, desautorizados a falar sobre a Grécia clássica. Então é exatamente isso que, com as devidas comparações, o Eduardo Said faz, de que nenhum tipo de estudioso do Ocidente está autorizado a fazer investigações, por exemplo, de língua, investigar a sociedade árabe, se ele não estiver envolvido, de certa maneira, com a política contemporânea árabe, com os temas da política contemporânea árabe. Ele tem que ter uma posição tomada, né? Senão ele é um imperialista. Né? Eu acho que está aí o grande problema da sua tese, né? Essa certa dificuldade de poder enxergar que por trás dessas investigações orientais possa existir um saber desinteressado, né, que esteja além desses jogos de poder imperiais, esses jogos de poder dessas causas da política contemporânea. Mas para o Said, se você não faz isso, você é um agente imperialista inconsciente. Isso que o Said vai falar nessa obra, o orientalismo. E eu falo dessa obra nesse ensaio. Então, para quem tiver interesse em saber maiores detalhes, né, sobre como foi a obra, eu deixo o link, né, do ensaio e fique à vontade para ler. Então, eu falo justamente desse tema, né, das principais pontos da obra, as principais críticas metodológicas que o Said fez. Né. Mas, por um outro lado, isso é um dado importante também a ser ressaltado. Eu, de nenhuma maneira, descarto por completo essa análise da sociedade, essa análise dos estudos sob a perspectiva do poder. Eu acho que, por mais que seja algo exaustivamente hoje em dia falado, é, ela ainda assim tem algum fundo de verdade. Sim. É claro, a verdade não é neutra, né? O conhecimento não é neutro. Ele é construído por agentes, né, que estão dentro de uma sociedade. E é claro, é impossível existir um saber 100% desinteressado. As pessoas estão dentro de um sistema, de uma estrutura econômica e social. Inevitavelmente isso vai acabar influenciando, de certa maneira, a maneira como uma verdade é descoberta, é claro. Isso, isso, isso é algo que não se pode negar. Né? É, Só que a questão aí que está aí hoje em dia está nessa excessiva ênfase a isso.
Eu acho que precisamos resgatar mais essa noção de ciência, né, como era pensada por Platão, como uma teoria, como uma teoria universal. A gente precisa parar com essa relativização da verdade. E eu acho que isso está fazendo muito mal para a gente do ponto de vista, é, até do ponto de vista democrático. Né? Do ponto de vista cidadão democrático, isso está fazendo muito mal. Porque uma democracia, ela precisa se assentar em argumentos fundados em verdades que tanto você quanto eu possa concordar. Né? É, e é isso que constitui um bem comum. Né? Um bem comum é isso. Nós vivemos numa comunidade comum. É, e se compartilhamos uma comunidade comum, nós também compartilhamos verdades comuns. E isso vale tanto do ponto de vista interno, né, de um país, de uma nação, como do ponto de vista global, humano. É, ser um ocidental, ser um oriental, nós participamos dessa grande comunidade global de seres humanos. Né? Nós nos envolvemos, nós temos interesses comuns, né, por detrás de nossos interesses nacionais, nós temos interesses comuns humanos. Né? Então nós devemos apelar a isso toda vez que nós enunciamos verdades universais sobre qualquer coisa que seja sobre o Oriente, sobre o Ocidente, sobre a Ásia, sobre a África. Nós devemos confiar nessa humanidade comum que nós temos. Então, quando um oriental vai estudar a língua árabe, nem sempre, não que possa ter existido, sim, pode ter existido essas motivações imperiais, sim, como existiu realmente no século XIX, você teve estudiosos orientalistas que estiveram a serviço de estados imperiais. Né? Muitos desses governos, né, nessas políticas de domínio colonial, empregaram sim estudiosos, eruditos orientais para legitimar o projeto de poder. Né? Talvez eu acho que aí que seja um ponto que há de se reconhecer na obra de Said. Né? Nós somos pessoas muito mais mesquinhas, né? Esses eruditos, né, intelectuais, estudos orientais clássicos, são pessoas muito menos motivadas por fins nobres, né, do que se imagina. Mas, mas, se for, mas se tudo for questionado, se tudo fosse uma questão de construção de poder, né, qual o sentido da verdade? Né? Isso aí fica uma questão a se levantar. Né? Então é isso.